Olá, bem-vindo de volta, meus caros recrutas. Vamos logo avançar e acabar com essa guerra hoje, porque semana que vem é Natal e todos sabem que ela tem que acabar. Meus amigos, aonde nós deixamos vocês na última semana, nós vimos o avanço alemão sendo parado pelos russos e essa semana nós vamos falar principalmente das batalhas envolvendo a Áustria-Hungria. Então se preparem, porque toda vez que entra o exército da Áustria-Hungria, tu já sabe, vai ter desastre, vai ter um monte de baixa desnecessária. Vamos ver o que vai acontecer na semana 18 da Primeira Guerra Mundial. Muito bem, uma recordação rápida só do que está acontecendo nos outros frontes. No fronte contra a França e a Inglaterra versus a Alemanha, nós estamos tendo a Batalha de Ypres, no momento a batalha que congelou literalmente, o inverno veio e a força não consegue mais avançar. Tanto os ingleses quanto os franceses estão contentes agora em recuperar e esperar novos recrutas chegar, e as tropas alemães foram dizimadas num ataque maciço que não conseguiu nenhum dos seus objetivos principais. Os belgas ainda estão vivos, mas eles estão numa redução mínima do seu país e eles tiveram que inundar boa parte dos territórios para que os alemães não conseguissem cortar a ligação deles com os franceses e os ingleses. Enquanto isso, do outro lado, os alemães tiveram sua ofensiva parada de novo pelos russos. Os russos tiveram baixas pesadas, mas eles conseguiram mandar mais e mais soldados, sabendo que a artilharia alemã tinha um limite de quanta munição ela poderia gastar e matar os russos. Eles simplesmente mandaram mais russos do que os alemães tinham bala, e eu não tô nem brincando, é realmente isso que eles fizeram. E eles conseguiram segurar a cidade de Lodz, e os alemães bateram a cabeça contra as defesas russas e tiveram baixas dos seus soldados mais veteranos e mais capazes de atacar. As divisões alemãs não tinham mais chance de um ataque com sucesso e a ordem foi dada para cessar o ataque. Porém, mesmo perdendo, os alemães, em teoria, venceram o seu objetivo principal, que era impedir um ataque russo contra os austro-húngaros e contra parte da Alemanha, porque os russos tiveram que realocar muitas tropas para essa região para uma posição defensiva, e isso vai postergar em muito um futuro ataque russo. Então deu errado, mas deu certo. Vamos continuar porque tem muita coisa acontecendo nessa semana e hoje nós vamos focar principalmente nas batalhas entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, que foi o que começou toda essa guerra, e até agora essa fronte estava bem quieta, mas essa semana o negócio vai ficar muito quente e vai ter, aliás, muito frio, né, que é inverno lá para eles. Então agora, apesar das batalhas estarem ativas, o inverno vai cair com tudo, enquanto o exército austríaco está tentando ganhar território e expulsar os sérvios do seu próprio país, aliás, dominar o país dos sérvios. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Spoiler, piscadinha, um desses países existe hoje, outro não, né? Quem será que vai vencer? E por que eu vou falar principalmente da batalha aqui na Sérvia? Porque os outros frontes, nesse momento, tiveram as suas ofensivas canceladas. O tempo, cara, tava horrível, muita neve, muito frio, a lama, tipo, que não dava depois que a neve derretia nos dias que era um pouquinho mais quente, acabava com o terreno, então não tinha como. Os exércitos ficaram realmente em posições defensivas. Alguns quilômetros de distância na fronte da Alemanha contra a Rússia e a alguns metros de distância na fronte em Ypres, nos Flanders, onde é aquela região ali ao norte da Bélgica e uma parte da França. Então, né, a distância dos soldados era bem diferente nos dois pontos, mas mesmo assim o inimigo estava logo ali e era uma questão de tempo até o tempo melhorar, né, até o clima melhorar e os ataques começarem novamente. Nunca se sabe o dia de amanhã na Primeira Guerra Mundial. E no caso, agora aqui no sul,
Antes de entrar no ataque específico contra a Sérvia, nós vamos falar de um último ataque russo que aconteceu nessa semana. Os russos, perceberam com razão que o exército austro-húngaro é meio que mais fraco que o exército da Alemanha, então eles estão pressionando aqui com tudo, e apesar de ter tirado tropas que iriam para um futuro ataque na Silésia, na parte sul aqui do fronte com a Alemanha, eles continuam pressionando a Polônia Austríaca, e a capital dessa região aqui da Polônia Austríaca é a cidade de Cracóvia. A capital administrativa ali, é porque o Império Austro-Húngaro, ele tem um sistema administrativo meio esquisito, tem vários pequenos países dentro de um país grandão, é basicamente isso, então existe uma certa autonomia local, mas eles são súditos de um império maior, eles podem fazer algumas leis locais e comandar algumas coisas locais, mas eles obedecem à Áustria, no fim das contas, eles são tipo súditos de um imperador. E aqui a cidade de Cracóvia era que melhor tinha a questão logística, tinha infraestrutura, tinha estradas, tinha ferrovia, então aqui era o ponto que eles deveriam manter, porque o exército teria aqui uma posição defensiva e suprimentos em grande quantidade, por isso essa cidade não pode cair, e o exército austro-húngaro sabia disso e estabeleceu uma posição defensiva, um perímetro mais para frente entre eles e os russos, com a cidade de Cracóvia nas costas. Esse lugar tem que ficar firme, não pode quebrar. No dia 16 de novembro, os russos, percebendo também a questão importante tática logística desse objetivo, eles atacaram na direção da cidade de Cracóvia, que eu circulei aqui no mapa para facilitar para te ver. Algumas coisas eu peguei simplesmente no Google Maps para facilitar a nossa visão de como é esse local, com base em alguns outros pontos de referência ao redor do mapa. E aqui as forças austríacas seguraram os russos. No primeiro dia, o ataque russo veio, a infantaria em grande número, tentativas de avanço de cavalaria em um ou outro flanco, e os austríacos seguraram eles com tiros de rifle, com tiros de metralhadora, mas eventualmente no segundo dia, algumas armas pesadas russas começaram a chegar e contra-atacar a artilharia dos austríacos, que já estava colocada aqui ao redor de Cracóvia. Então agora, algumas posições de artilharia silenciada e com mais pressão dos russos, algumas posições da linha tiveram que ceder, e no terceiro dia de ataque, os russos vieram pesados, mas onda após onda de homens foram repelidas com tiros, e o exército austríaco, mesmo que no final os russos chegaram muito próximos de tomar várias posições e quebrar tudo, eles permaneceram firmes, baixas pesadas sim, mas a linha não quebrou, e o ataque russo quebrou diante de uma defesa austríaca. Porém, no quarto dia, ficou inviável e foi dada a ordem para abandonar as defesas mais longínquas ali da cidade de Cracóvia e ficar no perímetro próximo à cidade. Essas defesas próximas à cidade estavam a menos de 12 quilômetros da cidade em si, então algumas artilharias, se miradas direito, vão poder acertar a cidade, que não é o ideal, mas o exército austríaco teve que se retirar da sua posição defensiva que eles tentaram segurar, e depois de 3 dias de combate, eles tiveram 30 mil baixas, então 10 mil homens perdidos por dia. Cara, tu tem noção que é isso, meu? O exército inglês no começo da guerra tinha 130 mil homens, então, profissionais e bem treinados, então com 10 mil perdidos por dia, eles iam aguentar tipo uma semana e meia lutando, e depois o exército eles ia sumir. Seria nesse nível, e os austríacos realmente mantiveram a linha aqui de forma corajosa, e de corajoso os cemitérios dessa guerra estão cheios, porque eles levaram o tiro aqui para defender um pedaço de terra inútil, lutando por um rei que não sabe nem quem eles são, mas fazer o que? Eles seguraram aqui, quebraram agora depois de defender por 3 dias, mas os russos
devido a esse perda de ímpeto inicial e também baixas altas, não tem um dado específico de quantos russos foram eliminados aqui, porque, spoiler mais pra frente, mas vai acontecer uma coisa na Rússia depois que vai destruir muitos dos dados do que aconteceu, né? A gente perdeu várias referências históricas, então não dá pra saber ao certo quantos russos que foram eliminados aqui, mas pode-se esperar que foi um número parecido com o dos austríacos, então provavelmente de 30 a 40 mil russos bateram aqui contra as linhas defensivas e não vão viver para beber outra vodka. Muito triste, lamentável, como é um desperdício de vida inútil lutando por uma coisa estúpida, porque no fim, detalhe, o imperador da Áustria, o imperador da Alemanha e o imperador da Rússia, o Tsar, são parentes, tipo, é uma briga de família e o pessoal tá aqui morrendo de graça. E no caso, agora na semana que vem, a partir daí, os austríacos vão estar lutando pela cidade de Cracóvia propriamente dita. Enquanto isso, mais ao sul, no fronte austríaco contra a Sérvia, as forças austríacas estão avançando muito, mas muito mesmo. Até agora nessa guerra, nós não vimos um avanço desse jeito tão fácil, e o general, o comandante de todas as tropas austríacas aqui, o Oskar Potiorek, ele achou isso estranho demais. Tem algo errado, tem alguma coisa acontecendo, isso deve ser algum esquema dos sérvios para me enganar, porque é a primeira vez que ele tentou atacar aqui, o exército dele foi emboscado e eles tiveram baixas altas no momento que eles estavam exaustos e sem contato um grupo com o outro. Então dessa vez ele decidiu ser bem mais cauteloso que da primeira. Ele deu a ordem para o exército avançar meio que de forma coordenada e ele evitou um avanço muito extremo de um ponto só. Claro, se uma brecha na linha inimiga fosse vista, ela deveria ser explorada, só que quando tu conseguisse um ponto, tu deveria esperar que o teu flanco tivesse seguro para te avançar. E assim, eles foram expulsando os sérvios da posição principal que eles tinham feito de defesa. Na semana passada a gente viu esse combate, e agora o avanço da semana seguinte, que é essa agora, vai ser em um terreno dificílimo. Como assim? A Sérvia é feita de montanhas, o território deles é repleto de montanhas, florestas nas montanhas e colinas, e isso permite uma vantagem defensiva imensa, e o exército austríaco agora já está marchando há dias e dias em luta, porque cada vez que eles avançam, se eles avançam de forma rápida, eles acabam recebendo tiro de uma floresta, de um conjunto de casas, de uma ponte, de uma posição aonde os sérvios estão preparando uma posiçãozinha defensiva com algumas dezenas de soldados. Os sérvios estão tentando fazer uma retirada gradual e mantendo tropas para impedir um avanço rápido dos austríacos. Porém, os austríacos estão puxando com tudo, cavalos morrem de exaustão continuamente, puxando um equipamento pesado, a artilharia está vindo, as metralhadoras estão acompanhando o avanço da infantaria e todo dia que passa eles conseguem quilômetros na linha inteira. Então os austríacos estão invadindo cada vez mais a Sérvia e por mais que os sérvios estão tentando atrasar eles, estão falhando brutalmente. No caso, o comandante Potiorek percebe que os sérvios não têm equipamento, não têm soldados suficientes e eles não têm condições de fazer uma emboscada propriamente dita, mas depois que ele conseguiu um ponto muito importante de vantagem geográfica, o Monte Malgen. Onde é que fica o Monte Malgen? Lorde, eu não sei, não se preocupa, nem mesmo o pessoal da Sérvia acho que conhece o próprio monte, mas o Monte Malgen fica aqui. É uma posição elevada e ela flanqueia ao sul
todas as posições defensivas que a Sérvia tinha feito, e no momento que essa região foi dominada, depois de 3 dias de conflito intenso, a artilharia austro-húngara mostrou a diferença e as unidades da Sérvia ficaram abaixo do número ideal de soldados para lutar, e várias quebraram e abandonaram a posição aqui, porque era impossível manter. Esse ponto elevado foi tomado e todas as outras posições próximas desse tiveram que ser abandonadas, e assim criou uma reação em cascata que fez com que boa parte do exército da Sérvia tivesse que se retirar, e eles realmente estão se retirando para bem profundamente no seu país agora. E no caso, o comandante austríaco deu a ordem para não perseguir, não fazer um avanço muito rápido. Por que ele fez isso agora? Ele deu a ordem para que o avanço seja cauteloso. Por quê? Porque as tropas dele estão exaustas. Os sérvios realmente fizeram um porco-espinho. Cada vez que eles atacavam, eles perdiam tropas imensas. É estimado na Primeira Guerra Mundial que o atacante tem que ter em torno de 3 vezes o número de soldados que os defensores. E realmente os austríacos estão sentindo isso, apesar deles terem o dobro do exército da Sérvia, nessa parte do exército deles está invadindo aqui, eles têm desvantagens locais em alguns pontos, e cada vez que eles pressionam um ataque, alguns homens são feridos, vários mortos, e equipamento é destruído em combate. Então, querendo ou não, eles estão sentindo o atrito, e conforme eles avançam, a maior parte das divisões agora está abaixo da força ideal para um ataque desse tamanho. Então ele preferiu estabelecer uma posição defensiva, manter o suprimento, colocar novos soldados nas unidades para depois perseguir com o ataque, e ele preferiria evitar cair em mais uma emboscada. Então, depois de vários dias de combate e ter ganho um território imenso dentro da Sérvia, eles vão parar o ataque temporariamente nessa linha do Pico Magen ali da montanha. Eles vão ficar agora, e os sérvios, como as tropas austríacas não os perseguiram, eles tiveram tempo de retirar a maior parte do equipamento pesado, então não se perdeu muita coisa nessa retirada, e como eles também não foram perseguidos, eles puderam se retirar de forma coordenada e manter as divisões em outras posições, porque se eles tivessem sido perseguidos, poderia ter sido uma quebra completa da linha e uma total aniquilação do exército da Sérvia, mas felizmente para eles, o exército austríaco estava tão exausto, se não mais, e não conseguiu continuar a pressão e o ataque. Além disso, alguns heróis da Sérvia têm que ser mencionados. Bem ao norte, na região onde o rio Sava e o rio Kolumbara se conectam, existe uma região de terreno difícil, e essa região faz fronte com a Áustria, e parte das divisões do ataque austríaco estavam aguardando para invadir aqui, e nessa semana eles tentaram atravessar o rio e invadir a Sérvia. Má ideia. Aqui é uma posição defensiva incrível, e os sérvios mostraram para os austríacos que o seu país não vai cair tão fácil. O exército, a parte do exército que foi alocada para essa região foi aniquilada. 50% das tropas que foram alocadas para pressionar nesse ponto foram destruídas sem conseguir nada, nenhum passo de terreno na Sérvia. Então agora também, sabendo que o seu flanco esquerdo está ameaçado e os sérvios podem ameaçar um contra-ataque dentro da Áustria, acho muito difícil, mas agora o ataque parou para repensar como eles vão continuar pressionando o exército da Sérvia e tentar fazer de um jeito mais seguro. Então o general Pottiol foi bem cauteloso nessa questão. Tá certo ele, tá errado ele, não sei dizer, ele tava numa situação ali, ele achou que essa ia ser a melhor decisão, poderia ter quebrado a Sérvia aqui, poderia também ter destruído o próprio exército e num contra-ataque eles retomar tudo, poderia também. Então é muito difícil saber o que era a decisão correta aqui. Fico curioso aqui para saber o que vocês acham.
Vocês acham que mesmo tendo parte do fronte ameaçado, ele deveria ter continuado onde ele tinha vantagem, porque os sérvios estavam completamente aniquilados naquela área? Ou vocês acham que ele fez correto de manter a cautela e não arriscar os seus homens depois de dias e dias sem dormir, marchando forçadamente e lutando de forma praticamente diária, e estavam exaustos, cansados, desmotivados e um frio infernal nessas montanhas aqui? O que vocês acham que era a decisão correta? Detalhe só, o Potiorek tinha certeza que não ia demorar muito para a Sérvia cair, então ele já até indicou qual vai ser o governador desse país assim que a Áustria inevitavelmente conquistá-lo. Então, ele tá com a vitória garantida. É uma questão de tempo, é apenas uma questão de tempo na cabeça dele. Vamos ver se essa expectativa grandiosa dele vai realmente se concretizar. Os sérvios, por outro lado, se mostraram muito, mas muito difíceis de quebrar. Eles lutaram aqui por muito tempo. Eles vão até ganhar futuramente o apelido de a Prússia dos Balcãs, porque, cara, eles são muito fortes. Então eles não quebraram de jeito nenhum, mesmo que a maioria das divisões deles estivessem com menor número, com menor qualidade de equipamento. Eles persistiram aqui, até às vezes lutando no mano a mano contra ofensivas austríacas. Então parabéns para os bravos sérvios que lutaram pelo seu país, pela sua sobrevivência e para não serem subjugados a um império estrangeiro. Parabéns, pessoal aqui muito corajoso, O que você faria nessa situação, Lorde? Cada Skaven que lute pelo seu rabo, coisa humana, isso é problema teu? Mas vamos lá, vamos agora falando sério, continuar sobre a Primeira Guerra. No caso, a Áustria-Hungria, não sei se você percebeu, o exército dela não é exatamente o mais coordenado e o mais bem equipado para lutar em situações ofensivas, e mesmo tendo um número imenso, eles são extremamente desorganizados na questão logística e na questão também de comando local. Por que isso ocorre? Em parte porque eles têm um comando centralizado, eles têm uma ideia antiquada de que tem que ter um general, um comandante nobre, indicado pelo rei ali com famílias que já lutaram no exército, tem carreira de meu tataravô lutou no exército, todo mundo da minha família desde então luta no exército, e por isso eu sou o cara, eu sou o melhor comandante de todos. Então esse tipo de nepotismo e indicação política não cria exatamente uma meritocracia. Então não é o melhor comandante que é promovido, e sim o cara que é de uma família mais influente. E isso é a receita do desastre, meu amigo. Toda vez que um cargo é colocado por indicação, tu tenha certeza, esse não é a melhor pessoa pro local. Não é. É apenas a melhor pessoa que alguém achou, ou alguém acredita que essa pessoa vai ser botada a ler, ou foi uma troca de favor. Então poderia ser uma pessoa muito mais competente do que aquele que foi indicado. Bem, agora, o Conrado, nosso Conradinho von Hessendorf, o general maior aqui, ele tinha alguns pepinos na mão dele. Primeiro, 100 mil homens estão trancados em uma fortaleza cercada de russos. 2. Eles estão perdendo território e, apesar de ter segurado os russos temporariamente, as defesas caíram e estão se retirando. E, no lugar que deveria ser fácil, eles estão tendo baixas imensas, e o general pediu mais recurso para lutar contra a porcaria da Sérvia, enquanto a gente tá tentando sobreviver contra a Rússia. Então ele tá tendo uma úlcera de estresse ali. E, no caso, ele tem outra preocupação, e essa preocupação até tem um fundo em verdade. A Áustria, nessa época, era formada por muitas minorias étnicas, e algumas dessas minorias tinham movimentos separatistas, queriam quebrar com o Império, porque eles não se sentiam realmente representados, e não era o mesmo, porque eles eram considerados um cidadão de segunda, terceira linha, e eles não tinham os mesmos direitos que um austríaco ou que um húngaro. Então, até os húngaros não tinham os mesmos direitos que os austríacos. Então, tinha toda uma rivalidade entre as diferentes etnias locais, e
muitos acreditavam que no momento que a Áustria estivesse fraca, esses movimentos revolucionários e separatistas iriam ativar com tudo e a Áustria iria quebrar de dentro para fora. Isso era uma ameaça verdadeira e o Conrado pediu para botar a lei marcial em algumas regiões de maiorias étnicas que eles consideravam duvidosas. Poloneses, checos, croatas, eslovacos, essas pessoas elas eram consideráveis favoráveis à Rússia, porque se a Rússia vencesse, eles poderiam ter seu próprio país independente da Áustria, e no Império, movimento de independência é meio que a tua maior ameaça. Por isso, eles tentaram reprimir esses movimentos, mas o imperador Franz Joseph I recusou o pedido do Conrado de estabelecer um governo militar e a lei marcial nesses locais para que ele pudesse usar o exército para reprimir totalmente qualquer ideia separatista e qualquer ideia de apoio à Rússia. No caso, vários soldados que lutaram contra os russos desertaram, abandonaram as armas, fugiram, e alguns se juntaram aos russos, entendeu? Porque eles preferiam que a Rússia vencesse a guerra. Então, é difícil quando os caras que tu manda pra lutar se juntam com o inimigo, mas no caso, então, o Conrado tem uma certa razão em ter suspeita de algumas minorias étnicas, mas isso é causado pelo desrespeito total que a Áustria teve por anos e anos e anos com essas pessoas, considerando eles menos do que outros, né? Então, os europeus são esquisitos, nós aqui no Brasil, felizmente, temos o nosso multiculturalismo, tem seus problemas, tem, mas é bem melhor do que esse tipo aqui que todo mundo se separa e eles se odeiam. Então, ainda bem, né? Nesse caso, eu tenho orgulho de ser brasileiro e tratar as pessoas como igual. Nesse caso, que eles não tratavam de jeito nenhum as pessoas como igual. Então, ainda bem que a gente vive no Brasil, pelo menos isso. Na questão cultural, a nossa cultura realmente aceita todas as outras sem nenhum problema maior. E quanto aos judeus, eu sei o que alguns de vocês pensam, Lorde, porque depois vai ter um cara, tu tá falando aí de ódio, separatismo e uma repressão contra minorias, e tem um cara que vai sair da Áustria depois, que vai ter um leve, pequitinho ódio contra principalmente os judeus. Então, Lorde, quanto a eles, primeiro, se você pensou isso, procure um psiquiatra, vai se tratar, isso não é uma coisa normal de se pensar. Segundo, quanto a essa minoria religiosa, os judeus não eram considerados pelo governo austríaco uma ameaça. Eles não eram vistos como uma das etnias que tinham tendências a apoiar a Rússia e a se separar. Por quê? Porque muitos dos judeus eram integrados com a cultura austríaca e a sociedade austríaca e a administração austríaca, tanto que 3 dos marechais de campo que serviram na Primeira Guerra Mundial eram judeus, no caso do exército austríaco, e 8 generais maiores do exército também eram. Então, a questão da minoria religiosa não tinha nenhuma situação contra eles nesse período aqui. A questão do movimento antissemita ali depois na Alemanha, que, spoiler, vai vir depois, não tem origem no governo austríaco em si, e, isso é um movimento de algumas partes ali da população alemã que não tem relação com o governo do Franz I aqui, desculpa, eu esqueço o nome dele, o Joseph Franz I, ele não era isso, ele não considerava eles como uma ameaça, e eles participavam ativamente do exército, do contrário, por exemplo, da Rússia, que na Rússia foi a primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial que os judeus conseguiram participar do exército, que eles eram considerados que eles não podiam entrar, porque eles consideravam eles uma ameaça. Então, a Áustria não tinha isso. Então, depois um austríaco fazer umas coisas bem erradas não teve relação com essa parte da Primeira Guerra. Só um adendo, caso você queira perguntar. E agora, vamos mudar de fronte, antes que meu vídeo seja banido do YouTube. Bem, a Batalha de Bássora. A Bássora fica onde hoje é o atual Iraque. Essa região a gente viu na última semana que tropas inglesas e indianas
conquistaram o local, e eles conquistaram esse local depois de muita luta. No caso, eles tinham uma fortaleza que a fortaleza de Fal, e muita luta é quando os navios ingleses e a artilharia conseguiu chegar perto o suficiente para tirar de volta, os otomanos evacuaram, né? Então eu tô exagerando, não foi tão difícil assim, e os otomanos simplesmente quebraram aqui e vazaram. E aqui nessa região tinha várias refinarias e extratores de petróleo de companhias inglesas. Então essas companhias inglesas, foi difícil achar uma foto, uma imagem dessa aqui, então eu peguei ali no vídeo do canal A Grande Guerra, um canal maravilhoso, recomendo sempre para todo mundo que gosta desse conteúdo, porque tudo que eu trago aqui vem dali, eu só estou traduzindo para português. E no caso, essas refinarias e depósitos de petróleo e os gasoduto não, né? Oleoduto, porque né, é o petróleo não refinado, eram importantíssimos para manter a economia e a máquina de guerra inglesa. A marinha inglesa bebe uma quantidade absurda de petróleo, então tu precisa, para manter os navios funcionando, para levar soldados, para levar carga, para levar equipamento, tu vai precisar de óleo. E nessa região, como era rica em óleo, e os ingleses investiram pesado aqui, eles vieram para cá principalmente para garantir que esse suprimento de petróleo não fosse ameaçado. E quando eles conquistaram a fortaleza de Fal e dominaram um pedaço dessa região, o objetivo estava praticamente completo. Então o governo inglês, querendo realocar tropas para outros pontos que estavam bem mais demandando de soldados, principalmente a fronte com a França ali, que até então quase foi aniquilado as tropas inglesas, eles queriam soldados lá urgente, e isso aqui não ficou visto como uma prioridade para o governo inglês, e eles optaram por simplesmente manter uma defesa local. Porém, quem estava comandando essa fronte especificamente não era o governo inglês, e sim o governo indiano, que também são ingleses nessa época, que a Índia era uma colônia da Inglaterra. Então os governantes da Índia tinham uma ideia um pouquinho diferente do governo inglês. O governo inglês deu a ordem para eles defender e preservar o suprimento de óleo. Então o governo indiano, de forma inteligentíssima, cara, 10 para esses caras aqui, eles decidiram fazer uma, entre aspas aqui, porque é o que eles escreveram, defesa avançada, fecha aspas. O que é uma defesa avançada? É a porcaria de um ataque escrito para inglês ver, entendeu? Eles querem atacar, eles acham que vão vencer, e eles não querem ficar parado na defensiva. Então, né, por quê? Questão de glória, honra, vitória militar, essas coisas que o pessoal gosta, e também porque eles acreditam que eles podem derrubar o Império Otomano atacando por aqui. Então os ingleses decidiram continuar a campanha, os indianos e os ingleses que governam eles decidiram continuar o ataque nessa região, mas não é um ataque, é uma defesa avançada, piscadinha. Então quando tu acha que é, né, só na atualidade que às vezes o pessoal dá umas pedaladas e mente, fala totalmente, fala umas palavras bem absurdas só pra fingir que algo não é aquilo que é, não é gasto, é investimento. Mesmo nível de defesa avançada, não é um ataque, mas no caso, os indianos então se prepararam para exercer essa defesa avançada na cidade de Bassora. Bassora em árabe, né, se escreve Basra, mas em português se lê Bassora. Então, né, a cidade de Bassora ela ficava mais à frente, porque até então eles estavam na costa. Eles precisavam dominar uma região que tinha um porto bom, e essa cidade tinha um pequeno porto fluvial. Então, né, um porto no rio, e eles poderiam utilizar ela como base de operação. No dia 19 de novembro de 1914, o comandante aqui local, o senhor Sir Arthur Barrett, Sir é tipo cargo de honra porque ele é nobre, decidiu declarar o ataque, defesa na cara da cidade de Bassora. Então eles vão avançar, eles prepararam a artilharia, os indianos se prepararam para marchar, e eles vão agora avançar contra as forças otomanas. A região ali de Bassora
estava defendida por armas muito antiquadas. Aqui na imagem tem as armas turcas que foram capturadas após a batalha. Durante o avanço inicial, o rio inundou por causa da chuva, então não conseguiram as tropas inglesas avançar adequadamente por 1 a 2 dias. Depois que o rio baixou novamente e o terreno firmou, porque antes ele tinha virado lama, eles conseguiram avançar de forma coordenada com a artilharia de novo, e a artilharia inglesa simplesmente se mostrou muito superior à otomana. Eles tinham toda a vantagem de alcance e a cidade foi bombardeada. No momento que a cidade começou a ser bombardeada, as tropas otomanas fugiram dali e eles se retiraram da cidade, e 2 dias após o início do ataque propriamente dito, a cidade caiu. Os otomanos simplesmente abandonaram essa posição porque seria completamente inútil, um desperdício de vida total, defender esse ponto aqui. Nós já vamos ver por que isso agora. A cidade de Báspora, depois que eles invadiram aqui, mostrou-se totalmente inadequada para um comando militar maior. Não dá. Esse lugar é minúsculo e é uma cidade que fica ela fica na margem de um rio, e quando chove e no final do dia, quando a maré aumenta, a cidade fica ilhada, não tem estrada decente e a estrada inunda no final do dia, à noite, não tem como sair daqui a não ser de barco, não tem ferrovia aqui, então não tem como ir de trem ou mandar coisa de trem, não, o barco que chega aqui, dependendo da maré, barco grande não consegue entrar. Então é uma encheção de saco a logística nesse lugar. E para piorar a situação, não tem esgoto, não tem água boa, a água é diretamente do rio, então os soldados vão ficar doentes se eles tomarem isso aqui. Ah, mas eles são indianos, Lorde. Primeiro, isso foi extremamente preconceituoso, e segundo, eles estão acostumados com outro rio sujo, e não esse aqui. No caso... É muito complicado a situação logística aqui, e o exército vai passar mal, ter várias doenças se eles tomarem essa água poluída, não tem esgoto, não tem banheiro nesse ponto aqui, e a cidade simplesmente não ia ser uma boa base de operação para uma campanha militar maior. Então foi optado por continuar essa defesa avançada dos indianos. Eles vão precisar de uma base de operação melhor, porque a cidade de Bássora, apesar de ter umas fotos históricas bonitas aqui dessa região, mas cara, não dá, não é um local que tu vai querer ter o teu exército posicionado por muito tempo, a não ser que tu quer que mais de metade deles fique doente, não tem água potável em quantidade adequada, essas inundações fazem a logística ficar péssima e tu depende de barquinho para ir e vir. Então nós vamos precisar de uma base seca e preferencialmente com um suprimento de água melhor. Felizmente para os ingleses e os indianos, logo acima do rio, que eu marquei no mapa, não está nomeado no mapa aqui, mas eu botei, é aquele pontinho vermelho de localização, mais acima de Bássora, tu vê o Quite lá embaixo, Bássora no meio, e lá em cima à esquerda do mapa, um pontinho vermelho marcando uma localização. Nesse local aqui no mapa, fica a cidade de Al-Qurna. Al-Qurna é uma cidade também não muito grande, mas bem melhor do que Bássora para manter um exército. Esse local aqui, interessante isso, é onde fica a junção entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então você já estudou em geografia esses dois rios. Quando eles se juntam, eles formam o rio que vai até Bássora, que se chama Shatt al-Arab. Então, você aprende geografia da Sérvia, você aprende geografia do Iraque no canal do Lorde, De nada, meus amigos, Isso é muito importante no vestibular, Lorde. Não é. Nunca vai cair, não cai nem no vestibular desses locais, não vai cair no teu, não se preocupa. Mas no caso aqui, o objetivo era avançar, porque essa cidade, em questão logística, era muito melhor do que Bássora. Então eles iriam avançar agora para Qurna e eles teriam que segurar essa posição. Os indianos e os ingleses prepararam-se novamente para marchar, quando o rio seca, porque de noite, devido à maré, o rio enche aqui todos os dias. A cidade de Bássora vira uma ilha
por metade do ano. Então, metade do tempo do ano, tu não consegue chegar aqui. É tenso essa região. Mas agora eles vão avançar e conseguir um ponto bem melhor. Mas os otomanos estão fugindo e eles talvez vão fazer uma defesa nessa região. Por enquanto, as tropas inglesas estão se preparando e elas vão perseguir os otomanos rio acima. Vamos ver o que vai suceder desse ataque na semana que vem. Enquanto isso, alguns dados interessantes e curiosidades históricas para a gente terminar a semana. A área ocupada pela Alemanha na França, ela era importantíssima para a produção industrial francesa. Essa região ocupada da França tem 2/3 das minas de ferro francesa, metade das minas de carvão de toda a França e em torno de 1/4 da produção de aço francesa. E numa guerra que tu precisa de máquinas, munição e muita bala, muitas armas, muitos trilhos, tu meio que precisa desses recursos minerais para manter a tua economia funcionando. Então essa ocupação alemã que foi realmente um baque muito grande para a economia francesa, e esse baque vai levar décadas para a França se recuperar. Alguns dizem que até hoje ela não se recuperou 100%, né? Vai saber. Mas nós vamos ver como é que a França vai lidar com isso depois que essa guerra acabar. Mas isso que com certeza, cada vez que essa guerra fica mais longa, a França vai ser um dos países que mais vai penar no bolso. A economia francesa vai levar um choque imenso se essa guerra não acabar de forma rápida. Spoiler, vai durar bastante. E um dos homens que percebeu que essa guerra iria acabar muito tempo à frente e que esse otimismo que a guerra já está quase no final é idiota e não faz sentido nenhum, foi o Valentine Fleming. Aliás, Valentine é um nome muito bonito. O Valentine Fleming, ele era um membro britânico de uma família nobre e ele era oficial e já foi membro do parlamento. Na real, ele não é britânico, desculpa, ele é escocês. Então ele é do Reino Unido, né? Então ele é da Escócia. E esse oficial, ele lutou aqui na França nessa época. Ele era amigo do Winston Churchill. Então ele e o Winston Churchill escreviam carta um pro outro. E tem alguns relatos de como estava a situação na França, que foi ele que escreveu nessa época aqui. Detalhe, uma coisa que, né, eu sou fã dele. Por quê? Ele escreveu numa carta: as cidades francesas são extremamente chatas, não tem nada pra fazer aqui e eu tô tipo entediado. Obrigado, alguém tinha que falar. Então quando a sua esposa, namorada, qualquer coisa, né, disser: ai, vamos em Paris, não sei quem foi pra Paris, olha que viagem romântica em Paris, você diz, abre aspas, as cidades francesas são extremamente chatas, fecha aspas, Valentine Fleming, 1914. Então, né, se você quer dar uma desculpa para economizar o seu rico dinheirinho e comprar em jogo, né, e fale isso para seu cônjuge aí, é um jeito de se defender de ir para França, né. Eu só viajei na vida para 2 lugares grandes, que foi a Itália e a Inglaterra. A Inglaterra, principalmente, porque é de lá que vem o Warhammer. Mas, no caso, é a França, cara. A minha esposa me enche o saco a vida inteira pra ir. Eu prefiro, cara, ir nadando daqui até o Japão do que ter que passar um dia na França. Não me atrai nada, mas nada isso aí. E eu vou enrolar ela pro resto da vida. E se tudo der certo, eu nunca vou precisar pisar na França. Bem, né? Isso é pra te ver como é a experiência de um cara que já teve um Peugeot. Agora, vamos voltar aqui à história. Outra coisa interessante do Valentine Fleming é que ele é o pai de 2 irmãos, o Peter e o Ian Fleming. O Peter vai ser o pai também de uma atriz famosa, e o Ian Fleming, ele é o criador do James Bond. Então, não sei se você já viu algum filme do James Bond, foi o filho do Valentine aqui que fez. Então eu só penso, quantas pessoas cultas, inteligentes e que tinham um potencial imenso de criar coisas incríveis
perderam a vida nessa guerra idiota. O próprio Valentine Fleming, ele serviu aqui em 1914 e ele foi promovido nessa época a major, e ele acabou sendo o segundo no comando do seu regimento em 1916. Infelizmente, na Batalha do Somme, uma das mais sangrentas da história da humanidade, se não a mais sangrenta da história da humanidade, ele foi morto por um estilhaço de artilharia no dia 20 de maio de 1917. E por que eu trouxe a história dele aqui, de tantos aqui que estão lutando e morrendo nessa guerra? Porque em 1914, essa semana, ele escreveu numa carta: essa guerra vai ser longa, mesmo que todos os homens envolvidos nela estão querendo que ela acabe agora. Pura verdade, esse cara que sabia o que estava falando não tem uma alma nessa guerra que quer que ela continue mais longe, mas ela vai continuar, não importa a vontade dos soldados na linha de frente, dos generais que estão tipo em pepino pós-pepino e perdendo gente, mais gente, e vendo tipo a guerra não indo certo. Todos eles querem parar isso de imediato, mas essa guerra não vai acabar. Bem, ele, infelizmente, vamos ver se ele tá certo ou não na semana que vem, porque o Natal tá chegando, então os políticos prometeram que a guerra iria acabar. Vamos ver se a promessa de político pode ser confiável. Ai, ai, meus amigos, vejo vocês na semana que vem e feliz quase Natal.